continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, composto por Srila Krishnadass Kaviraj Goswami, traduzido e comentado por A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Estamos lendo as expansões de Krishna, de Vishnu, e agora vamos continuar a leitura. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer. E aí eu tento responder. Então, continuando aqui a leitura. O último verso que nós lemos, falando que o mundo transcendental, ele se manifestou pela vontade de Shankarsana. E agora vamos para o próximo verso aqui, que diz o seguinte: Gokula, a morada e planeta supremos assemelham-se a uma flor de lótus. É o que estávamos falando também, que onde apareceu Mahaprabhu, em Navadvipa também é uma flor de lótus. As 9 ilhas correspondem à flor de lótus, e a ilha central é onde apareceu Mahaprabhu, Mayapur. Então aqui também, no mundo transcendental, Gokula, a morada e planeta supremos assemelham-se a uma flor de lótus de 1000 pétalas. O vertículo dessa flor é a morada de Krishna, o Senhor Supremo. Essa suprema morada, ela em forma de lótus, é criada pela vontade do Senhor Ananta, Shankarsana ou Ananta, enfim, né, que é também o Senhor Balarama, pela vontade dele que foi criado o mundo transcendental. E aí Prabhupada fala, este verso ele é citado no Brahma Samhita, capítulo 5, verso 2. Nós temos o livro Brahma Samhita na nossa missão, traduzido já para português. Não temos ele fisicamente, mas quem quiser pode pedir para mim, eu passo pelo WhatsApp em PDF, mas é um livro bem difícil de compreender. Enfim, ele descreve a morada transcendental, como que é lá, é bem assim, não é um livro fácil de compreender, mas quem quiser eu posso enviar pelo WhatsApp. Por meio da energia material, este mesmo Senhor, Shankarsana, ele cria todos os universos. A energia material embotada que os linguistas modernos apelidam de natureza não é a causa do universo material. Sem a energia da Suprema Personalidade de Deus, a matéria bruta não pode criar a manifestação cósmica. O seu poder não surge da energia material em si, mas emana de Shankarsana. Então, o universo material não é criado a partir da energia material. É pela vontade do Senhor Shankarsana, que em última análise é Balarama, que é Nityananda Prabhu. O próximo verso diz assim: então o ser humano, ele quer achar quem criou o universo.
pela vontade do Senhor Shankarshana que o universo material foi criado. Não tem nada de Big Bang, nada dessas teorias absurdas que o pessoal, os materialistas falam por aí. É a vontade do Senhor Shankarshana, pela vontade divina que se manifestou o universo material. A matéria bruta em si, ela não pode criar nada. Ela é pelo poder da Suprema Personalidade de Deus que a energia material, ela produz a criação. Então, é pelo poder de Deus que o universo se manifesta. Não é pela energia material que vai se formar o universo. Uma vez Prabhupada, Swami Maharaj Prabhupada, estavam falando com ele sobre a criação, tudo, né? Que veio do mar, e isso, aquilo, aquela teoria, e aí a radiação solar, e aí fez as mutações no DNA, e aí foi criando as espécies, e aí ele falou assim, desmonte um rádio, ele falou, chacoalhe ele bem, ele falou, coloque sol nele, coloque água, regue o rádio, e vai ver se o rádio volta a funcionar, ele falou. Não é as peças do rádio misturando, colocando sol e nem regando que vai criar um rádio. Tem que ter alguém, tem que ter uma inteligência por trás. E a inteligência suprema é a inteligência que criou o cosmos, que criou todo o mundo material. Prabhupada também deu esse exemplo. O ferro em si, ele não tem o poder nenhum de queimar. Mas, ao entrar em contato com o fogo, ele assume essa característica. Isso aqui também é um exemplo que eles dão sempre, os gurus. O ferro, ele não tem a possibilidade de queimar ninguém, mas, ao receber a potência do fogo e ficar vermelho, aí ele pode queimar. Sem a potência do fogo, ele não queima. Sem a potência de Deus, nada vai se manifestar. É Deus que manifesta tudo. E Shankarshana é uma expansão de Deus, como lemos aqui esses últimos dias de manhã. Balarama e Krishna, eles são as causas originais, eficientes e materiais do mundo material. Como o Mahavishnu e a energia material, eles penetram nos elementos materiais e criam as diversidades por intermédio de múltiplas energias. Desse modo, eles são a causa de todas as causas. Então, o Senhor Balarama e Krishna são a causa de todas as causas. Este verso, diz Prabhupada, é citado no Śrīmad Bhagavatam, canto 10, capítulo 4.6, verso 31. A forma do Senhor que vem ao mundo material para criar chama-se Avatara ou encarnação. Outro dia a Meritadine perguntou, né, o que é o significado real de Avatara. Então aqui fala, a forma do Senhor que vem ao mundo material para criar chama-se Avatara ou encarnação. Então, quando Deus vem para a Terra, para o mundo material, é chamado Avatar. Aí ele vem na forma de um avatar. É isso que quer dizer Avatar. Todas as expansões do Senhor Krishna são, na realidade, residentes do mundo espiritual. Contudo, ao descenderem ao mundo material, eles são chamados de encarnações ou avataras. Então, todas as expansões de Deus existem lá no mundo transcendental. Todos que vieram aqui para a Terra, para o mundo material, existem lá. E quando Deus vem para a Terra, ele vem na forma de um avatar, é chamado avatar. O Senhor Nishinradeva existe lá, o Senhor Vamanadeva existe lá no mundo transcendental, o Senhor Vahradeva, Kurma na forma de tartaruga.
Todas as formas de Deus, avatares dele que vieram para cá, existem lá no mundo transcendental. E quando vem para cá, o nome é avatar. Todas as expansões do Senhor Krishna são, na realidade, isso aqui eu já li, né? Eles residem no mundo espiritual. Próximo verso. Para lançar o seu olhar sobre a energia material e dotá-la de poder, o Senhor Shankarshana primeiro encarna como o Senhor Mahavishnu. No princípio da criação, o Senhor, ele expandiu-se sob a forma da encarnação Purusha, acompanhado de todos os ingredientes da criação material. Primeiro, com o propósito de manifestar os universos materiais, ele criou as 16 energias principais adequadas para a criação. E aí Prabhupada comenta aqui, esta citação é do Śrīmad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, verso 1. Para a sua explicação, consulte o Adi Lila, 5º capítulo, verso 84 do livro Sri Chaitanya Charitamrita. O outro verso diz assim: esta citação é do Śrīmad Bhagavatam, canto 2, capítulo 6, verso 42. Para sua explicação, consulte o Adi Lila, 5º capítulo, verso 83. O outro verso diz assim: essa personalidade de Deus original, chamado Shankarshana, primeiro deita-se no rio Viraja, que serve de fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual. Como Karana Vidishai Vishnu. Ele é a causa original da criação material. Então veja só, o rio Viraja, o Senhor Shankarshana, ele primeiro manifesta-se no rio Viraja, que serve de fronteira. O rio Viraja é a fronteira entre o mundo material e o mundo transcendental. E é daí que vem o rio Ganges. Quando Vamanadeva perfura com seu hálocus o dedo maior do pé, ele perfura a separação, esse rio Viraja passa pelo pé dele. Por isso o rio Ganges é um rio santo, sagrado, porque passou por uma expansão de Deus. E aí ele realmente purifica as pessoas. Por causa disso, o rio Ganges não nasce no Himalaia, como veio uma pessoa aqui a semana passada. Na verdade veio segunda-feira passada. Ela veio aqui, ela tem uma outra visão, ela leu outras escrituras ligadas ao hinduísmo, mas outras escrituras, e ela falou, não, o rio Ganges é um rio sagrado, porque ele nasceu no Himalaia, e o Himalaia é um lugar sagrado. Não tem nada disso. Isso é invenção de alguém que passou essa informação errônea para ela. O rio Ganges vem do rio Viraja, como diz aqui. O Viraja, ou oceano causal, é a fronteira entre o mundo espiritual e o mundo material. A energia material, situada numa orla desse oceano, não tem acesso a outra orla, que é o céu espiritual. Então, veja só, a energia material
situada de um lado, ela não tem acesso ao outro lado. A energia do mundo material não tem acesso à energia do mundo transcendental. O que está numa orla de um lado não tem acesso ao céu espiritual, ao mundo transcendental. Tem a separação do rio Viraja ou oceano causal. No mundo espiritual, no mundo espiritual, não se vê nem o modo da paixão, nem o modo da ignorância, ou alguma mistura de ambos. Já inexiste a bondade, lá inexiste a bondade contaminada, bem como a influência do tempo ou mesmo de Maya. Somente os devotos puros do Senhor Krishna, que tanto os semideuses quanto os demônios adoram, residem no mundo espiritual como companheiros do Senhor Supremo. Então vamos ler de novo que esse verso é importante. No mundo espiritual não se vê nem o modo da paixão, Rajaguna, nem o modo da ignorância, Tamaguna, ou alguma mistura dos dois. Lá também não tem a bondade contaminada, a bondade contaminada, bem como a influência do tempo ou mesmo de Maya. Lá não tem tempo, não tem ilusão, porque Maya ela ilude não a alma, Maya ilude a mente, e lá não existe mente. O mundo transcendental não tem mente, porque a mente faz parte do corpo sutil. O corpo grosseiro são 5 elementos, o corpo sutil são 3. Então tem terra, água, ar, fogo e éter no corpo grosseiro, o corpo sutil, mente, inteligência e ego. Lá não tem nada disso, não existe corpo material lá. Então não tem nem o modo da paixão, nem o modo da ignorância e nem o modo da bondade, como diz aqui. Deixa eu ver o termo que foi usado. O modo da bondade contaminado, nem a influência do tempo e nem a influência de Maya. Somente os devotos puros do Senhor, somente quem conseguiu atingir a devoção pura, a rendição total a Deus, o amor puro por Deus, está lá. E tanto os semideuses, como diz aqui, quanto os demônios, eles adoram os devotos puros de Deus, que residem no mundo espiritual, que residem lá como companheiros do Senhor Supremo. Srila Shukadeva Goswami, é o comentário agora de Prabhupada. Srila Shukadeva Goswami, ele falou este verso do Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 9, verso 10. Ele respondia às perguntas de Parikshit Maharaj, que indagava como é que a entidade viva ela cai no mundo material. Shukadeva Goswami explicou a essência do Srimad Bhagavatam em 4 versos, os quais haviam sido explicados ao Senhor Brahma, após ele se submeter a rigorosas austeridades praticadas durante 1000 anos celestiais. Nessa ocasião, o mundo espiritual e a sua natureza transcendental
foram mostradas a Brahma, ao Senhor Brahma. Maya, agora voltando para o livro, acabou o comentário de Prabhupada, agora voltando para o Chaitanya Charitamrita, Maya tem duas funções. Uma chama-se Maya e a outra Pradana. Maya refere-se à causa eficiente e Pradana aos ingredientes que criam as manifestações cósmicas. E aí Prabhupada comenta aqui, ele fala: para maiores explicações, consulte o Adi Lila, capítulo 5, verso 58 do Chaitanya Charitamrita. Um outro verso fala: quando a Suprema Personalidade de Deus, ela lança o seu olhar sobre a energia material, ela se agita. Nesse momento, o Senhor, ele injeta o sêmen original, do qual surgem as entidades vivas. Agora tem um comentário de Prabhupada aqui. No Srimad Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 10, Krishna diz que eu sou a semente original de todas as existências. Outro verso do Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 4, ele confirma isso. E o verso é: ó filho de Kunti, todos devem compreender que, através do nascimento, todas as espécies de vida, elas são passíveis de aparecer nesta natureza material, e que eu sou o Pai que dá a semente. Para maiores explicações, isso aqui é o comentário de Prabhupada, né? Pode-se consultar o Brahma Samhita, capítulo 5, verso 10 a 13. Então, Krishna, ele é que põe a semente. Nós só existimos porque Krishna colocou a semente. Ele é o Pai que dá a semente. Então, Krishna, o nosso Pai que nós conhecemos, né? A mãe que conhecemos, eles somente deram esse corpo para nós. Mas quem deu nós a alma, não é o nosso Pai, não é a nossa mãe que conhecemos. Krishna é quem deu a semente. A semente, nós somos uma alma, uma partícula, uma centelha da energia de Deus, a energia marginal de Deus. É Ele que colocou essa semente. E aí entra no corpo e ele dá vida para o corpo material. É Krishna que dá vida para o corpo material. A hora que a alma entra na matéria, ele dá vida para a matéria. Então, como eu falei outro dia que me perguntaram sobre aborto aqui na aula. Então, o aborto, ele é feito, a alma entra no óvulo da mãe pelo espermatozoide do pai. Isso Srila Govinda Maharaj falou no capítulo 7 do livro Verdade Revelada. Então, se a mulher ela tomar a pílula no dia seguinte, ela está abortando sim, porque já tem a alma está lá. Quem tomar a pílula no dia seguinte cometeu um aborto. É aborto sim. Já existia uma alma lá, porque a alma vem pelo espermatozoide do pai, ela entra no óvulo da mãe e aí se torna o ovo. É chamado pela ciência de ovo. E o ovo começa a se dividir
primeiro ele é unicelular, uma célula só, se divide em 2, em 4, em 8, em 16, e assim vai se dividindo, de 2 em 2 em 2, até chegar no ser, ou ser humano, um animal, o que for. Então, aquela mulher que toma a pílula do dia seguinte, ela está cometendo aborto, sim. E isso é muito, muito, muito danoso para ela a alma, né? É muito danoso para a alma cometer um aborto, matar alguém. Não importa que esteja uma célula, 2 células ou quantas forem, é vida. Krishna já colocou a semente lá. Ele colocou a semente lá, a alma está lá naquela célula que está se dividindo, mas já tem alma lá. Tem algum comentário aqui? Eu vou terminar de ler o comentário Prabhupada, aí eu leio, tá bom? E agora tem um outro verso aqui, que está também no Brahma Samhita, capítulo 5, verso 51. É Prabhupada citando ele, que diz assim: todos os elementos materiais, bem como as centelhas espirituais, as almas individuais, elas emanam da Suprema Personalidade de Deus. Tudo emana de Deus. O Vedanta Sutra, capítulo 1, verso 1, ele confirma isto. A verdade absoluta é aquele de quem tudo emana. Ele é a verdade suprema. Satyam Param Adimahi. Isso está no Bhagavad Gita, capítulo 1, no Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 1. Krishna é a absoluta verdade última. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tem muitas pessoas que estão sempre citando esse verso, né? E aí ele quer dizer o seguinte: a verdade absoluta é a pessoa que conhece tanto direta quanto indiretamente toda a manifestação cósmica. Isso está no Śrīmad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 1. Então, esse mantra que as pessoas ficam citando, em vez de cantar o Mahamantra Hare Krishna, as pessoas ficam citando esse tipo de mantra, que não é o mantra principal. É um mantra, mas não é o mantra principal. Foi no coração de Brahma que a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, ela transmitiu-lhe educação. Isso está no Bhagavatam também, canto 1, capítulo 1, verso 1. Portanto, a verdade absoluta, ela jamais seria matéria embotada. A verdade absoluta é necessariamente a própria personalidade suprema. Mediante o seu simples olhar, a natureza material fica fecundada. Somente com o olhar da Suprema Personalidade de Deus, a natureza material, ela fica fecundada com todas as entidades vivas, com as almas, que de acordo com o seu karma e atividades fruitivas, surgem em diferentes corpos. Esta é a explicação dada pelo Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13. Então, é Deus, a Suprema Personalidade de Deus, que fecunda todos os corpos materiais. De acordo com o karma de cada um, ele vai ter um corpo. Deus fecunda aquela parte material. De acordo com o karma, você vai ser um ser humano, você vai ser um animal, você vai ser uma planta,
você vem para o mundo, para a terra, você vai para o plano infernal, você vai para o plano celestial. De acordo com o karma de cada um, Deus fecunda aquela matéria e você vai crescer lá, naquele local que é perfeito para você, é perfeito para mim, é perfeito para todos. Vamos ver aqui, alguém fez algum comentário, alguma pergunta? Vou olhar aqui. Só um minutinho aqui para eu abrir. A Milita Lili, ela escreve o seguinte aqui. Essa parte dos demônios, não entendi. Como companhia dos devotos puros no mundo espiritual. Não foi isso que foi lido não, Amrita. Eu não sei onde está aqui, está lá para trás, né? Mas foi falado que tanto os semideuses como os demônios, eles adoram, eles reverenciam os devotos puros do mundo transcendental. Não é que eles estão lá no mundo transcendental, não. Deixa eu ver aqui o que você escreveu. Essa parte dos demônios, eu não entendi. Como companhia dos devotos puros no mundo espiritual. Não, o demônio nunca está no mundo espiritual. O demônio não entra no mundo espiritual. Então, aqui, na verdade, como foi falado aqui, lido aqui anteriormente, depois eu posso procurar aqui onde está, porque se eu for voltar aqui, nós vamos perder muito tempo. E aí eu mando para você, tiro uma foto e mando para você do verso. Mas foi falado que tanto os semideuses quanto os demônios, eles reverenciam os devotos puros que vivem no mundo transcendental. Esse foi o verso que nós lemos. Mas depois eu tiro a foto e mando para você, tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, pode colocar aqui, que eu de vez em quando eu olho e eu leio. Ainda temos tempo para continuar a leitura, vamos continuar aqui. O outro verso fala: assim como a alma corporificada, ela passa continuamente neste corpo, da infância à juventude e à velhice, da mesma forma a alma ela passa para outros corpos por ocasião da morte. A alma autorrealizada, ela não se confunde com tais mudanças. Então, assim como nós já fomos criança, já passamos pela juventude, depois passamos pela idade mais avançada, enfim, foi avançando, agora estamos nesse corpo agora. A alma também, ela passa de um corpo para o outro. Quando o corpo morre, ela vai para outro corpo, e para outro corpo, e para outro corpo, de acordo com o karma de cada um. Isso está no Satyakam Charitamrita. Aqui, continuando agora, tem um verso aqui com um comentário bem grande de Prabhupada, então vai ser o último verso que vamos ler. Tem quase 2 páginas de comentário de Prabhupada aqui. E o verso é assim: para fecundar com as sementes da entidade viva, as almas, o Senhor Supremo, ele não toca diretamente, ele não toca diretamente a energia material, mas ele toca essa mesma energia com a sua específica expansão funcional. E dessa maneira, a entidade viva, partes integrantes do Senhor Supremo, são inseminadas na natureza material. E aí tem um comentário de Prabhupada aqui, ele fala assim, depois eu vou comentar o que Srila Govinda Maharaj fala
Vamos ver aqui o comentário de Prabhupada primeiro. Segundo o Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 7, Krishna fala assim: as entidades vivas neste mundo condicionado, elas são as minhas eternas partes fragmentárias. Por causa da vida condicionada, elas, utilizando-se dos 6 sentidos, que incluem a mente, empreendem uma árdua luta. Então aqui Prabhupada, no comentário dele, são 5 sentidos, né, que todo mundo conhece, que é o paladar, a audição, a visão, o tato e audição, o paladar, a audição, a visão, o tato e qual que é o outro? Enfim, os 5 sentidos, né? E Prabhupada coloca a mente também aqui. A mente como o sexto sentido, né? A mente, que incluem a mente, empreendem uma árdua luta. Então, nós, entidades vivas, condicionadas, nós somos uma partícula, uma centelha da energia marginal de Deus. E por causa da vida condicionada, nós utilizamos os 6 sentidos. E aí vem o sofrimento. Essa vida condicionada aos sentidos causa sofrimento, um árduo sofrimento para nós. Esse é o comentário de Prabhupada. Na verdade, isso aqui é o verso do Bhagavad Gita, né? Que Prabhupada está comentando. A expressão Prakriti Sparshana é explicada no Chaitanya Charitamrita, tornando-se como ponto de referência a maneira como as entidades vivas elas entram em contato com a matéria bruta. Mahavishnu, ele lança o seu olhar na fase condicionada, fecundamos com base na concepção corpórea, isto é, pelo ato sexual. Porém, o Senhor Supremo, ele não necessita de ato sexual para fecundar. Ele fecunda com o seu simples olhar. O Brahma Samhita, capítulo 5, verso 32, ele também explica isso. Então, o Senhor Supremo não precisa, como o ser humano, como os animais, fecundar através do sexo. Ele fecunda com o olhar. Govinda pode fecundar através do simples olhar. Em outras palavras, os seus olhos podem agir como os seus órgãos genitais. Ele não necessita de órgãos genitais para gerar um filho. Na verdade, Krishna pode gerar qualquer entidade viva com qualquer parte do seu corpo. Na verdade, aqui, né, está no Brahma Samhita, mas Krishna não precisa comer com a boca. Krishna come com a mão, Krishna come com o pé, Krishna come com o olho, Krishna come com qualquer parte do corpo. Ele não precisa escutar com o ouvido. Krishna não é como nós, que tem cada órgão dos sentidos responsável por uma coisa. Ele pode fazer tudo com qualquer parte do corpo dele, inclusive a fecundação, com os olhos, com qualquer parte do corpo. Nessa passagem, explica-se a expressão Swanga Vishesha Basa Rupe, a forma através da qual o Senhor ele gera as entidades vivas no mundo material. Ele é o Senhor Shiva.
O Brahma Samhita, ele afirma que o Senhor Shiva, que é a outra forma de Mahavishnu, é como o iogurte. O iogurte é nada mais, nada menos do que o leite. E ao mesmo tempo, ele não é leite. Do mesmo modo, considera-se o Senhor Shiva como o pai deste universo e considera-se a natureza material como a mãe. O pai e a mãe são conhecidos como o Senhor Shiva e a deusa Durga. Então, o pai é o Senhor Shiva, a deusa Durga é a mãe. Os órgãos genitais do Senhor Shiva e a vagina da deusa Durga, elas são adoradas conjuntamente, até como a Shivalinga. Esta é a origem da criação material. Assim, a posição do Senhor Shiva, ela está entre aquela da entidade viva comum e aquela do Senhor Supremo. Então, o Senhor Shiva, ele assume a forma de Mahavishnu, e aí ele é o pai e a Durga é a mãe. O Senhor Shiva, ele nem é a suprema personalidade de Deus, nem uma entidade viva comum. Ele é a forma através da qual o Senhor Supremo, ele age para procriar as entidades vivas neste mundo material. Assim como se prepara o iogurte, misturando-se leite com um meio de cultura. A forma do Senhor Shiva, ela expande-se quando a suprema personalidade de Deus, ela entra em contato com a natureza material. A fecundação da natureza material pelo Pai, o Senhor Shiva, é maravilhosa, pois de uma só vez inúmeras entidades vivas são concebidas. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte: essas entidades vivas são muitíssimo pequenas. Continuando aqui, se dividirmos a ponta de um fio de cabelo, esse aqui é o tamanho da alma, né? A entidade viva, se dividirmos a ponta de um fio de cabelo em 100 partes, e então pegarmos uma dessas partes e dividirmos em outras 100 partes, esta partícula muito pequena, muito diminuta, corresponde ao tamanho de uma das inúmeras entidades vivas. É o tamanho da alma. Você divide o fio do cabelo por 10 mil, porque 100 vezes 100 dá 10 mil. Você divide a ponta do cabelo por 10 mil, uma partícula dessa é entidade viva, é alma. Todas elas são Chitikana, partículas do espírito, e não da matéria. Nós somos uma partícula da energia que envolve Deus. Os inúmeros Brahmandas, ou universos, eles surgem dos poros do corpo do Senhor. E inúmeras entidades vivas também surgem dos poros do corpo transcendental do Senhor. Este é o processo da criação material. Sem a entidade viva, esta natureza material não teria sentido. Sem a alma, a natureza material não teria sentido. Ambas emanam dos poros do corpo
transcendental do Senhor Mahavishnu. Elas são energias diferentes. O Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 4, ele explica isso. E agora tem um verso aqui. Do Bhagavad Gita que fala isso. A terra, a água, o fogo, o ar e o éter, a mente, o intelecto, a inteligência e o falso ego, esses 8 compreendem em conjunto minhas energias materiais separadas. Os elementos materiais que também provêm do corpo da Suprema Personalidade de Deus, eles são uma categoria diferente da energia, embora também provenham do corpo do Senhor. As entidades vivas, elas estão no nível da energia superior. As entidades vivas não são os 8 elementos materiais, elas vêm da energia superior do Senhor. Além dessa natureza inferior, ó poderoso Arjuna, há uma energia superior que é a minha e consiste em todas as entidades vivas, as almas, lutando com a natureza material e mantendo o universo. Isso está no Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 5. As energias inferiores, a matéria, ela não pode agir sem a energia superior. Os Vedas explicam tudo isso com muita clareza. A teoria materialista de que a vida surge da matéria não tem fundamento. A vida e matéria vêm da entidade viva, suprema, sendo, portanto, a fonte de ambas. Krishna, a entidade viva, suprema, é descrito no Vedanta Sutra como Jamadi Asya Jata, capítulo 1, verso 1. Ou a fonte da qual tudo se origina. Sarva Karana, Karanan. O verso seguinte explica mais esse assunto. E aí temos o próximo verso. Deixe-me ver o horário. Amanhã continuaremos essa leitura. Amanhã continuaremos essa leitura. Vamos ler amanhã o verso 2, 7 e 4. Então aqui foi explicado por Prabhupada, nesse comentário longo dele, que sem a entidade viva, que é a alma, que é a potência marginal de Deus, a energia marginal de Deus, não existe matéria. A matéria só existe porque primeiro tem a entidade viva que entra nela, que é a alma. A alma é a entidade viva, a matéria não. É a alma. Quando a alma se retira do corpo, o corpo morre, ele se degrada. E Srila Govinda Maharaj explica, falando no capítulo 7 do livro Verdade Revelada, ele explica que justamente a alma ela descende, né? Ela desce ela desce pela chuva, ela entra no solo e aí nasce uma planta, nasce qualquer grão, qualquer coisa que o ser humano, o animal vai comer. O ser humano, que eu digo pai, o macho, ele come ele come a alma. Todos nós já passamos pelo trato gastroentérico do nosso pai, e aí vai para o espermatozoide, e aí é fecundado o óvulo da mãe, e aí nós nascemos. Aí começa a vida no corpo material, na fecundação. Por isso que eu falei que aborto, você tomar a pílula do decidido, também é aborto.
tem uma alma lá dentro. Então, sem alma não existe vida no mundo material. Se não tiver alma, não tem vida. A alma que dá vida ao corpo. Qualquer corpo só existe, só tem vida por causa da alma. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Não sei se a Milita compreendeu lá, mas eu vou mandar para você, eu vou tirar foto, Milita, para ver o que você perguntou aqui. Deixa eu entrar novamente aqui no Facebook. A pergunta da Anitta aqui saiu fora dos comentários. Deixa eu ver no outro aparelho aqui. Ver se tem mais alguém que fez alguma pergunta. Aqui no outro aparelho entrou. Então vamos cantar. Ninguém fez nenhuma pergunta. Ninguém fez nenhum comentário. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Sobre os demônios, ou Amrita, também tem o caso de Jai Vijay, né? Jai Vijay eram os porteiros de Vaikunta. E aí os Kumaras, os 4 Kumaras, os filhos do Senhor Brahma, eles quiseram entrar, falar com o Senhor Vishnu. E Jai Vijay não deixaram. E eles amaldiçoaram Jai Vijay. E aí eles foram questionados pelo Senhor Vishnu. Você quer voltar para o mundo, você quer ir para o mundo material, mas ir como um devoto ou ir como um demônio? E aí eles escolheram vir como demônio para o mundo material para voltar mais rápido para o mundo transcendental. Se eles viessem para o mundo material como devotos, eles iam demorar, se não me engano, 7 reencarnações. E como era como demônios, eles voltaram somente 3. Então, o demônio, na verdade, aqui é uma alma que está aqui, mas depende do caso, como aí era Jai Vijay, eles eram os porteiros do mundo transcendental. Então a gente tem uma visão de demônio, uma visão errada. Não é que o demônio é mau. Ele vem naquela condição de demônio para cumprir o Lila de Krishna, nesse caso, e ele volta para lá. Eles voltaram a ser porteiros do mundo transcendental. Então, a visão de demônio de outras religiões é diferente da visão de demônio nossa, do Bhagavatam, das Escrituras. Vamos cantar então agora o Nama Sankirtan Hari Harai. À noite continuaremos a leitura da aula de Silachara Maharaj, que estamos lendo todas as noites. Então, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govindaram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatana
Vamos ver quem está participando conosco hoje da transmissão. Eu vou ver primeiro quem fez algum comentário. A Malini Devidasi está aqui conosco. O Ishan Krishna Prabhu também. A Melita Lidi, o Adipurusha Prabhu também aqui conosco. O Vraja Raja Prabhu também conosco. Deixa eu ver quem mais está aqui. Agora quem curtiu. Quem curtiu foi a Shrimati Devidasi, a Malini, né? Desculpa. A Shrimati Devidasi, o Vraja Kumar Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu, que eu não falei ainda, são esses. Deixem-me ver aqui enquanto vocês olham.
das deidades. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém assistindo conosco. Temos aqui também a Annapurna Devidasi. Ela não comentou nem curtiu, mas ela está aqui conosco também, Annapurna Devidasi. São essas pessoas mesmo. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã, de manhã, a continuação da leitura para quem vê só de manhã. Para quem vê à noite também a live, às 19 horas vamos fazer o programa e às 20 horas continuaremos a leitura da aula de Silachara Maharaj.